mas o Senhor quer dizer para nós que Ele está conosco. Amém? O Senhor está conosco. Então a palavra que nós temos nessa noite para partilhar, ela está em Mateus capítulo 14, versículo 23 em diante. Eu queria que você pegasse aí. Nós vamos partilhar esta palavra onde Jesus caminha sobre as águas, aonde Jesus chega até os seus discípulos, aonde Jesus diz para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha para quem está do seu lado e diz: coragem, irmão, não tenha medo. Coragem. Se você está no barco, o barco é de Jesus, então Ele está no barco com você. Amém? Então a palavra de Deus fala assim para nós, no versículo 23, depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-o ir sobre as águas até junto de ti. E ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, nós temos duas palavras aqui para nós refletirmos nesse evangelho. A primeira é o medo, que parece que está na moda, né? O filme lá Divertidamente, que é para criança e serve para a maioria dos adultos, né? Divertidamente, onde estão lá os sentimentos, né? O medo, a raiva, a alegria, né? Está lá, não está lá? A gente aprendeu muita coisa com isso. Às vezes aqui está o sentimento, né? O que é o medo? O medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção do perigo. Olha só o que é o medo. É uma sensação desagradável. É ou não é? Quem já sentiu medo aqui? Não é desagradável? Sim. Então, ele acontece quando a gente consegue perceber o perigo. E às vezes é real ou imaginário o que está acontecendo. Às vezes está só aqui na cabeça da gente. Está só na tua imaginação. Mas acaba que ele está ali. Né? Então é isso que nós temos que entender. Né? Que esse perigo que muitas vezes pode estar colocando também a nossa vida
como eu disse, eles estão aqui, às vezes, só na nossa cabeça. E esses medos, eles são emocionais. Né? Os medos, eles são emocionais, olha só. A gente tem medo de fracassar, não tem? Tem medo de fracassar? Tem medo de ficar frustrado? Tem medo de ser rejeitado? Tem medo de ser criticado? Tem medo de ser abandonado? É tanta situação que a gente às vezes fica paralisado sem fazer algo por conta desses medos. Paralisa também o medo. Ele nos paralisa. E a gente vai colocando às vezes esses medos emocionais. E aí olha só. Aqueles discípulos estavam ali, naquele barco, e de repente, começa a soprar o vento, o barco começa a afundar. Eu não sei se você já teve a experiência de estar num barco, num vento muito forte. Hoje, a geração de hoje não viaja daqui para Belém de barco, de navio. O barco é porque era nem navio, gente, era barco. Ali pegando a Bahia, lá perto de Belém, a rede bate uma na outra, você dá em show. Nós tivemos uma experiência aqui de atravessar ali com o Breu, foi, pessoal? De barco. Nós fomos acampar e fomos de barco, e a gente enfrentou umas ondas ali, aqui em frente à barragem, né? Sim. Pegamos ali o vento às 5 horas da tarde, e olha, a água pela janela do barco deu um pouco de medo. E aqueles discípulos ali, o barco estava afundando, e eles ficam desesperados. O que a palavra diz? Eles gritaram, né? Gritaram ali, ficaram com medo. E mais medo ainda quando eles veem alguém andando sobre as águas. Mais com medo eles ficaram. E nós? Como é que a nossa vida enfrenta as tempestades do dia a dia? Quem aqui não passa por uma tempestade? Quem de nós não é provado? Às vezes a gente acha que é só comigo, né? Que a minha provação é maior. Que o outro está sorrindo porque ele está de boa. E olha, eu estou numa tempestade. O rio está contrário. Não sei se você já remou contra a correnteza. É complicado. Tu rema, mas a correnteza é maior, ela te leva para trás. Então quando tu está